Se você tá indeciso para qual time da NBA você vai torcer, eu aconselho que você pense muito bem em torcer pro New York Knicks, tá? Antes que vire modinha. Antes que, 2026 todo mundo torce pro Knicks. 2027, repeat do Knicks. Tô avisando agora. Antes que você fale que eu sou maluco, né? Negacionista, isso e aquilo. Torce pro Knicks agora, tá ligado? Antes, aí você fala que você assiste desde 2018, desde o draft do R.J. Barrett. Vai ficar menos feio do que você depois pular um muro, que aproveita que agora o muro tá baixinho. Depois vai ficar alto, vai ficar feio. Tipo, você já tem foto aí no seu perfil postado com a camiseta do Golden State, do Lakers, que não vai virar nada. Aproveita que agora tá baixo. Enfim, gostaria de comentar aqui com vocês sobre a vitória do gigante, né? Simplesmente o New York Knickerbockers se tornou o primeiro time na história da NBA a virar 3 partidas por 20 pontos ou mais em uma mesma run de playoff. Eu passei esse jogo inteiro, agora saindo do personagem, com depressão, mano. Eu tava muito triste, mano. De verdade mesmo. Eu tava desolado. Por quê? Eu sabia que, perdendo aquele jogo ali, não ia ter pra onde correr, não tinha o que fazer. 3-0 é impossível de virar. Mas tudo tem uma primeira vez. 3-0. Cara, só se 8 jogadores do time adversário quebrarem a perna, porque 3-0 não vira, tá ligado? Então, se o Knicks deixasse essa escapar, assim como se o Wolves deixasse a última partida escapar, ficaria muito feio. E o Knicks, mano, por ser o único time que virou 3 partidas de 20 pontos ou mais, mostrou uma resiliência absurda. Só que a resiliência do Knicks veio de onde a gente menos esperava. Veio do desespero. Enquanto a resiliência do Wolves na outra série veio querendo mostrar que eles conseguem bater de frente e, né, tirou pra merda o time do OKC fazendo uma pontuação estratosférica. O Knicks não ganhou no detalhe. Ganhou por pouco. Assim como nas primeiras partidas, perdeu por pouco. Perdeu no detalhe. Então, eu tava vendo uma estatística que eles comentaram durante a partida, que quanto tempo de jogo deve ter tido? Uns 150 e poucos minutos. De 150 minutos de partida aí do Knicks contra o Pacers, né? Porque teve uma prorrogação, então eu não fiz as contas, tô chutando aqui de cabeça. Deve ter tido um pouco mais. Tipo, 145, 146 a partida esteve por 20 pontos. Quer dizer, teve por 6 pontos ou menos. Os times não conseguiam, se desgarrar. Tirando por essa partida de hoje, que o Pacers dominou a partida inteira. Eu acho que eu coloquei um número muito alto, não foi 140 e pouco não, deve ter sido uns 120. 120 minutos foi menos de 6 pontos para cada lado, né? E no começo da partida foi assim, o Knicks começou ganhando, né? Com uma certa vontade de pontuar, de levar melhor, de conquistar uma vitória fora de casa, de mostrar que a série não tá acabada. Só que o problema do Knicks foi problema de faltas. O time, muito cedo na partida, teve Jalen Brunson com 4 faltas, teve Karl-Anthony Towns com 4 faltas, teve Miles McBride com 4 faltas, teve Josh Hart com 3 faltas, teve Michael Bridges com 3 ou com 2 ou 3 faltas também. E eles passaram 3/4 de jogo com esse número absurdo de faltas. E no final da partida, esse número ainda ficou muito próximo da Berlinda, porque o Jalen Brunson chegou a 5. O Karl-Anthony Towns chegou a 5. O OG chegou a 3. Mitchell Robinson chegou a 3. Josh Hart chegou a 4. Miles McBride 4. Então, todo o time do Knicks ficou pendurado, velho. Ficou a berlinda. E nisso, vimos a carreta do Indiana Pacers passar. Tyrese Haliburton fez o segundo quarto fenomenal. Forçando turnover, roubando bola, matando bola pra 3, soltando ponte aérea. Eu vejo aquele cara jogar, ele joga numa simplicidade, mas ele joga numa eficiência assustadora. E eu acho que é por isso, eu tinha visto até um comentário de um cara, que é por isso que a maioria dos jogadores acham ele superestimado.
Porque ele tem um contrato máximo absurdo, ele faz coisas simples em quadra, ele tem 3 movimentos de drible, que na qual ele dificilmente vai conseguir levar a melhor pra cima dos bons defensores da NBA num contra um. Só que o cara tem uma média de 20 pontos e 10 assistências por noite, contrato máximo, e tem um time extremamente talentoso cercando ele, que faz com que ele chegue na sua segunda final de conferência seguida, sabe? Então eu entendo que jogadores como Curry, LeBron, Durant, Kyrie, AD, jogadores que têm algo de especial, LaMelo Ball, esses jogadores que têm um estilo de jogo bem único, têm alguma característica muito fora da curva que outros jogadores não conseguem replicar, têm o respeito do restante da liga. Mas o Tyrese Haliburton, ele é subestimado por conta que ele é simples e eficiente. É bizarro isso, né, velho? Vocês lembram quem que era o cara mais subestimado antes, né? Superestimado antes, né? Era o Trae Young. E o Trae Young, ele é um arremessador absurdo. Só que ele é um baixinho calvo que não faz nada de muito excepcional, mas entrega muitas assistências e mata muita bola pra 3. Os caras acham ele superestimado e que ele não merecia um contrato máximo. Muita inveja ali, né, cercando. Mas enfim, eu desviei muito do assunto, mas vamos voltar. O time do Indiana, no segundo quarto, me deu vontade de desligar a TV e dormir. Eu tava, mal. Por quê? 4 jogadores fizeram o Knicks de danada. TJ McConnell, Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard e Pascal Siakam. O Pascal Siakam, inclusive, é o melhor jogador desse time, tá? Nesses playoffs, ele é o cara que mais se encaixou no estilo do Pacers, que consegue fazer absolutamente tudo em quadra, é um dos melhores defensores, é um cara muito experiente que não comete erros e ele tem pouco reconhecimento pelo que ele faz, sabe? Ele mata a bola pra 3, ele mata a bola na meia distância, ele defende bem, ele bloqueia, ele, defende da 1 a 5, ele faz de tudo, o Pascal Siakam. E justamente por isso, ele e o TJ McConnell torturaram o Knicks na parte ofensiva, matando arremesso de meia distância. Eu nunca vi uma sequência de arremesso de meia distância tão incessante quanto a do Indiana Pacers. Eles mataram 9 arremessos de 11 tentativas. Eu vou repetir essa sentença. Eles mataram 9 arremessos de 11 tentativas. E aí, mano, por que eu citei o Andrew Nembhard? Porque ele tava anulando o Jalen Brunson na defesa. O Jalen Brunson chegou no último quarto 5 de 15 de quadra. Se não fosse pelo IQ, né, o QI de basquete dele, de conseguir cavar uma falta, de conseguir fazer um drive, de conseguir fazer um pull-upzinho aqui e ali, ele tinha saído zerado dessa partida se dependesse do Andrew Nembhard, cara. Do Andrew Nembhard, não, perdão. Do Aaron Nesmith. Aaron Nesmith, eu confundi, tava falando Andrew Nembhard até agora, mas é Aaron Nesmith. O cara tava defendendo que nem um leão. E o Tyrese Haliburton fazendo aquilo que eu falei, defendendo bem, roubando bola, não sendo o melhor defensor em quadra quando ele não conseguia forçar o turnover. Ele realmente não é um dos melhores defensores e o time do Knicks tentava forçar a bola para cima dele. E foi nessa corrida do segundo quarto em que o Karl Anthony Towns chegou a mais faltas do que pontos, né? Ele na verdade igualou, foi 4 faltas e 4 pontos em 17 minutos de quadra, que na volta do terceiro quarto o desespero bateu na porta do senhor Thibodeau. Ele falou, véi, lascou. Não era a palavra que eu queria utilizar, mas como eu não vou editar esse vídeo, né? Lascou. Eu vou ter que fazer alguma coisa que eu vou ter que me virar, tá todo mundo pendurado. O Michael Bridges parece que desaprendeu a jogar basquete. O Giannunobi tá bem também, mas só que já tá com 3 faltas. O time inteiro pendurado. O que eu vou fazer? Ninguém consegue pontuar nessa porra. O Indiana tá vindo passando o tropelo na gente, cara. E foi aí que ele decidiu fazer o quinteto mais ousado de todos os playoffs. Ele colocou Landry Shamet, Delon Wright, Miles McBride, Josh Hart e Mitchell Robinson. Aí depois ele tirou o Robinson e colocou o Karl Anthony Towns. Mas ficou rodando esses 4 jogadores durante quase um quarto inteiro. E foi aí que tivemos bola para 3 do Miles McBride, excelentes defesas de Landry Shamet. Tivemos um retorno absurdo no último quarto, né? Porque no terceiro quarto jogou mais Mitchell Robinson, no último quarto Karl Anthony Towns voltou, Jalen Brunson permaneceu no banco porque ele fez a 5ª falta. E o Karl Anthony Towns simplesmente acordou para a partida. O Karl Anthony Towns fez assim
aquilo que a gente esperava que ele tivesse fazendo ao longo do jogo, ele comprimiu tudo num quarto só. Matou bola pra 3 contestado, matou bola pra 3 no pick and pop, dancou na cabeça do Andrew Nembhard com falta e cesta, fez bola lá embaixo pra cima do Miles Turner, fazendo ele forçar a terceira falta também, deu assistência. Mano, o Karl Anthony Towns teve o melhor quarto de playoff da carreira dele. Se você pegar apenas um quarto jogado de toda a carreira do Karl Anthony Towns de playoff, eu acredito que tenha sido o último quarto desse jogo do New York Knicks, porque tem um detalhe de que ele estava pendurado. A defesa dele foi muito mais mole do que já normalmente é, porque ele estava pendurado. O time do Indiana estava tentando forçar a bola para cima dele o tempo todo, se jogar para cima dele para cavar uma falta, para expulsar ele, para ver se anulava ele um pouco e tirava ele da quadra, porque ele tava assustador. Eu só torcia para que ele continuasse, mano. Tipo, cara, mata mais uma bola. Aí caía. Eu ficava tipo, meu Deus, velho. Então, o time do banco do Knicks, até começar ali o meio do terceiro quarto, que a gente tava tomando um varejo de 13 pontos, foi o mínimo que o time titular do Knicks conseguiu tirar de vantagem. E aquele quinteto do desespero, eu achei que o Thibodeau tinha entregado a toalha, mas não, mano. Ele tinha um plano. E dos 13 pontos, que foi o máximo que o time titular conseguiu tirar de vantagem dos caras, que aí quando chegou a 15, o Thibodeau jogou os bancários, os caras encostaram para 3 pontos, para 5 pontos, para 3 pontos, ficou nesse jogo até que o Jalen Brunson voltou e ajudou a decidir a parada, assim como os outros titulares. Então, cara, até os jogadores titulares do Knicks, que são os mais talentosos, os mais bem pagos, os que mais têm minutagem, os caras mais importantes do time, não estavam acreditando no resultado dessa partida. Não estavam. Eles, em determinado momento, estavam sem vontade dentro de quadra. Além de não poder fazer falta, né, de não poder encostar no adversário com medo de cometer a falta, eles estavam sem vontade. Cometeram... Eu lembro de ter visto uns 3 turnovers seguidos. E é turnover de passar a bola errado. É turnover de passar a bola na mão do adversário. É turnover de não conseguir segurar a bola de um passe. Parece que passa um Monange hidratante na mão e a bola sai. Então, quem ganhou essa partida de hoje, cara, além de uma performance incrível durante um período assim do Karl Anthony Towns, foi o time reserva do Knicks, sabe? E eu me rendi, né, essa performance incrível. Eu acho que essa rapaziadinha pode começar a ganhar uma minutagem a mais aí, pelo menos pra testar, sabe? Coloca 5 minutinhos ali, vê se ele consegue produzir para que esses 5 minutos vire 10. Não produziu? Tira. Tenta o Landry Shamet. Tira. Tenta o McBride. Tira. Tenta o Delon Wright. Tira. Não deu ninguém. Fica só com a rotação dos 6, 7 jogadores que o Knicks rotaciona normalmente. Sabe? Pelo menos por teste, velho. Porque o que esses caras fizeram hoje à noite, velho, foi muito grande, velho. Foi muito grande. Enquanto isso, eles conseguiram fazer também defensivamente, já que eles tinham um pouquinho mais de liberdade e vontade, já que os caras entram um pouco em quadra, queriam mostrar muito serviço, fizeram as únicas corridas de algum valor de pontuação a zero foi com essa parte final do jogo com os reservas. Fez corrida de 7-0, fez corrida de 6-0, fez corrida de 5-0, fazendo com que o time do Indiana errasse muito, chutasse no estouro, chutasse completamente marcado. E toda a vantagem que o Indiana construiu de 20 pontos ao longo da partida foi tirada por se juntar o salário de todo mundo ali que ficava em quadra, tirando o Karl Anthony Towns, só o salário do Haliburton pagava a galera inteira, sabe? Então, mano, é bizarro o que aconteceu nessa noite. É bizarro. E realmente esse vídeo aqui começou com um teor um pouco mais clubista, né? Mas agora vai terminar com esse sentimento que eu tive do jogo e essas análises. Eu, inclusive, não anotei nada. Se vocês olharem aqui no meu caderno, não vou nem mostrar o caderno, porque ele tá sem nada, porque eu vou arrancando as páginas, né? Conforme os jogos vão passando. E, cara, o que foi isso, cara? Por que tem que ser assim, sabe? Torcedor do Knicks, você deve estar me entendendo nesse momento. Me explica, por favor, por que tem que ser assim, mano? Não é melhor já começar entregando 20 pontos de vantagem? Já coloca lá, ó, lá no placar, lá em cima, 20-0 pro time adversário. E aí começa a jogar, porra. Porque precisa ter esse tipo de desespero pra poder tomar uma atitude e tentar ganhar a partida. Cara, meu coração não aguenta, meu parceiro. Até o final desses playoffs, o Guibeira vai de Vasco da Gama, pô. Pelo amor de Deus, cara. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui, ó. O Giannunobi, 16 pontos. 4 bolas para 3 pontos. Karl Anthony Towns, 24 pontos e 15 rebotes. 3 bolas para 3 convertidas. Michael Bridges, 15 pontos. 6 de 18 de quadra.
Jalen Brunson, 23 pontos, 6 de 18 também de quadra, graças a Aaron Nesmith. Josh Hart, 8 pontos. Miles McBride, 9 pontos. Delon Wright, 2 pontos. Landry Shamet, uma bolinha para 3, de 2 tentativas, 3 pontos. E o nosso mano, né? Mitchell Robinson, 6 pontos, 1 bloco, 1 roubo de bola. Cara, o time do Knicks, mais uma vez, teve que ir no coração. Absurdo, cara. E agora vamos comentar um pouquinho a respeito do time do Indiana Pacers. Para mim, o Pascal Siakam, ele é gigante, 17 pontos, 50% de quadra, 7 de 14, 2 assistências, 4 rebotes. 8 pontos do Aaron Nesmith, que infelizmente torceu o tornozelo, foi onde acho que o time do Knicks acreditou que dava para ir, quando tirou o excelente defensor de quadra por, sei lá, 6 ou 7 minutos, ele ficou lá dentro do vestiário tratando do tornozelo. Miles Turner, 19 pontos. Haliburton, 20 pontos, 6 assistências. Quem mais? TJ McConnell, 12 pontos, 5 de 9 de quadra. Assustador, velho, esse maluco arremessando na meia distância, velho. O Bitoffen, 8 pontos, inclusive uma cravada sensacional, com direito a trash talk no Landry Shamet. E é isso, mano. O Knicks sobrevive na série. Pelo menos evita a varrida, né, por 2-1. Eu espero que eles consigam manter esse nível de vontade, sabe? Que a rapaziada que tava como titular se inspire no que os jogadores do banco de reservas fizeram nessa noite. Para que a gente consiga viver por mais tempo nessa série. Porque se o Knicks viver por mais tempo e conseguir, tá ligado, ganhar a segunda partida dentro da casa do Indiana, velho, coisa que desde que eles mudaram esse novo prédio, o Knicks nunca tinha ganhado na casa do Indiana uma partida de playoff, aí voltamos a conversar olho no olho, tá ligado? Ai, mano, nossa, eu tô até nervoso, mano. Papo reto. Eu fiquei ofegante durante essa partida, minha rapaziada. Vamos lá, temos alguns valeu demais aqui, ó. Meu mano Gustavo Valentim, fala Guibada? Dúvida, por que os times pequenos da liga não dão liga? Jazz, teve Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Pelicans tem Zion, CJ McCollum, tinha Brandon Ingram, Charlotte Hornets tem Lamelo, Brandon Ingram, Mark Williams, sim, franquias que não são feitas somente de estrelas, mas esses parecem que não conseguem sair, esses jogadores parecem que não conseguem sair do limbo. O que pega? A água de New Orleans é amaldiçoada? E também queria saber se o Aladia Arenas conseguiu voltar a jogar. Deu certo, ele não coloca o nome no draft esse ano, né? Continua com esse ótimo trabalho, não gasta toda essa grana de uma vez. Não, jamais, meu mano. Eu sempre tento buscar melhorias aqui pro canal, velho. Mas, mano, eu não sei sobre o Aladia Arenas, né, que é o filho do Gilbert Arenas. Eu não tô muito ligado em college neste exato momento, porque os playoffs estão tomando a maior parte do meu tempo, tô trabalhando bastante. Tem alguns problemas para resolver ainda essa semana com meu notebook e tudo mais. Mas essas franquias pequenas, eles não conseguem por alguns fatores, como serem franquias pequenas, então não atrai a atenção de bons roleplayers para jogar nessas franquias. Os jogadores, quando conseguem um contrato máximo, geralmente, tipo, conquistaram o que eles queriam, agora eles vão inflar a estatística para poder ir para time grande, para time de maior mercado, que é onde mora todo o glamour, a grana, os patrocínios, tudo é nos polos. Nova York, Los Angeles, Miami e afins. São Francisco, né? Enfim. Então, por causa de interesse, é difícil você trazer um jogador e falar, nossa, o Washington Wizards vai trazer um reforço. Nossa, o Charlotte Hornets vai trazer um grande nome para jogar ao lado do Lamelo. Não vai, pô. É mais fácil o Lamelo ir para outro canto jogar, sabe? E outro por falta de organização mesmo, por falta de uma boa gestão. A maioria das franquias, eu venho dizendo isso aqui nesse canal há algum tempo. A maioria das franquias da NBA, as franquias pequenas, elas têm a mesma função de um empreendimento pequeno, que é o quê? Pagar as contas, tirar um lucro, fechou. Chegou o final do mês, pagou as contas, tirou um lucro dos acionistas, dos proprietários, tudo certo. Não são franquias que almejam ganhar títulos, que têm uma fanbase gigantesca ao ponto de modificar uma estrutura econômica do local, sabe? As cidades não são grandes o suficiente para isso, sabe? Enfim, dentre outros motivos. Mas muito obrigado pelo apoio, mano. Tamo junto.
Meu mano, de tudo um pouco, mandou o seguinte, 27,90, gigante, tá? Damn, muito obrigado pelo apoio, meu querido. Deus abençoe. Melhor análise do YouTube. Comecei a acompanhar basquete esse ano. Essa profundidade argumentativa torna o esporte ainda mais complexo e entendível a nós leigos. Que isso? Parabéns pelo serviço. Tamo junto, mano. Eu que agradeço pelo apoio, mano. Pô, Deus abençoe sempre, viu? 27,90 de agradecimento a nós. Meu mano Rodrigo Amorim mandou o seguinte: fala, Guibeira, qual o melhor site para acompanhar transferências da NBA? Valeu pelos vídeos, tu é fera. Tamo junto, tu também é fera, meu querido. Deus abençoe, muito obrigado, Rodrigão. E cara, eu acompanho a maior parte das transferências por sites que tem uma matéria escrita a respeito da transferência, né? Que traz, tipo, o ponto de vista dos dois lados, que traz um pouquinho do que, sabe, um time ofereceu, por que eles fizeram essa modificação, para eu poder também tirar informações para poder trazer para vocês. Eu gosto de acompanhar pelo Bleacher Report, é o B/R, né? O símbolo deles, que é em inglês, mas só que o Google Chrome hoje em dia traduz, né? Se você quiser jogar aí Bleacher Report, infelizmente eu não vou editar esse vídeo para colocar tipo escrito ou colocar alguma coisa assim, mas você vai achar com facilidade. Eles praticamente notificam todos os acontecimentos e notícias da NBA. E também utilizo a página do Twitter do senhor Shams Charania. Tem um rapaz chamado Shams Charania na NBA, com S o nome dele. Shams Charania. Que nome esquisito, né, velho? Ele é o maior insider da NBA e todas as notícias chegam primeiro pra ele. Ele é tipo receptáculo de notícias. É um cara que trabalha 17 horas por dia no celular, pra você ter uma ideia. O cara posta de tudo que acontece na liga. Principalmente trocas, rumores e conversas entre times, entre jogadores. Então dá uma moral lá, dá uma olhadinha lá que você vai ficar por dentro de mais notícias a respeito de transferências, fechou? Tamo junto, meu querido. E por último, meu mano X Bruno. Isso é o grande New York Knicks, é o resultado de uma partida que Tom Thibodeau bota o time pra rodar. O banco joga minimamente bem. Não Karl Anthony Towns e Jalen Brunson em 40 minutos tendo que fazer tudo. Perfeito. Karl Anthony Towns, monstro mesmo. Clutch insanamente. Pô, precisávamos de alguém clutch. E nessa partida não foi o Captain Clutch, foi Karl Anthony Towns, que passou a partida inteira, vou repetir isso aqui, com 4 pontos e 4 faltas. Chegou no último quarto, terminou com 24 pontos. Eu não tenho o que falar, mano. Apenas aplaudir, né? E é isso, rapaziada. Agora sim eu vou dormir, porque eu tive um jogo de basquete antes desse jogo do Knicks. Fui pro jogo, perdemos o jogo. Aí eu passei pra comer um hamburguinho. Aí eu cheguei em casa, nem fiz nada, só coloquei o jogo na TV, sentei na sala pra assistir, mano. E antes de gravar esse vídeo, eu tomei um banhozinho pra poder vir gravar aqui, porque eu ainda estava com o suor do jogo, pra você ter uma ideia, sofrendo pelo New York Knicks. Tanto que acho que meu cabelo tá até molhado ainda, velho. E agora, mano, eu vou dar uma descansada, velho, porque vou tentar dormir, né? Porque como que dorme com um jogo desse? Como que dorme depois da terceira virada de 20 pontos? É difícil de dormir, mano. Mas fazer o quê? É isso aí. Ai, cara, assim, foi aquilo que eu falei pra vocês. Não pode desacreditar, velho. A série é grande. 7 jogos é muito jogo. 2-0 é um número expressivo, intimidador. Só que times que têm a capacidade de chegar na final de conferência têm a capacidade de brigar de volta de um 2-0. De um 3-0 não, mas de um 2-0 existe um mundo. Wolves e Knicks estão vivos nas finais de conferência. E é isso. Se vocês torcem pelo meu bem, torçam pelo New York Knicks. Tá? Torçam pelo bem nessa série. Agora sim eu vou... Nossa. Agora sim eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sendo gravado de madrugada, falando baixo, sem edição, né? Não é o tipo de vídeo que eu gosto de postar, mas como eu falei pra vocês, eu ainda estou em processo de resolver esse problema no meu notebook. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se vocês gostaram, então até aqui, mano, considerem deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentáriozão. Ou então, se você quiser ajudar mais diretamente, manda um valeu demais, que eu vou ler no próximo vídeo. Ou então se torna um membro, né, que tem alguns benefícios, inclusive um sorteio, que eu vou fazer de alguma forma amanhã, porque eu vou ficar sem computador amanhã. Então eu vou tentar dar um jeito de fazer o sorteio pra vocês, antes de eu mandar o computador arrumar, fechou? E gravar mais um videozinho aqui pro canal também pra deixar pra sair mais no final da tarde. E é isso. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, uma ótima segunda-feira, né, pra todos nós. Até o próximo vídeo e falou.